Pô, cara, tô com uma dor na garganta. Peraí, vou pegar o xarope, rapidão. Caraca, mano. Ai, na moral, acho que eu dei mau jeito aqui nas costas, mó dor, mano. Ih, cara, calma aí que eu vou lá pegar o xarope. Que isso, cara? Não. Foi, cara. Aí, Felipe, na moral, o beicinho foi atropelado, mano. Que isso, moleque? Vamos lá pegar o xarope. Bora pegar o xarope. Fala, galera do Jogo Geek. Quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. E aqui é o Felipe. E hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre a série Todo Mundo Odeia o Chris. Galera, a série Todo Mundo Odeia o Chris foi produzida em 2005 pela Paramount e ela conta com 4 temporadas com 88 episódios em seu total. A série retrata a história da infância do ator e comediante Chris Rock e ela se passa nos anos 80 na cidade de Nova York, mais precisamente no distrito do Brooklyn. Inclusive a gente já falou sobre a cidade de Nova York no vídeo do Homem-Aranha, né? Longe de casa. Você já parou pra pensar por que a vida do Chris é tão complicada? Eu sei. Que todo mundo odeia o Chris. Mas para conseguir entender porque a vida do Chris ali em Todo Mundo Odeia o Chris é tão complicada, a gente precisa entender todo ali o contexto que ele vive. No caso, no primeiro episódio nos é apresentado que o Chris e toda a sua família, eles se mudam de uma localidade ali porque eles moravam num conjunto habitacional e vão morar em outra localidade, um bairro chamado Bed-Stuy, onde se passa a série de Todo Mundo Odeia o Chris. Galera, vale lembrar que Bed-Stuy é um bairro do distrito do Brooklyn, fazendo parte ali da cidade de Nova York. E na década de 80, quando se passa a história retratada na série, aquela região era uma região bem pobre, uma região periférica, com muita criminalidade, com pouca infraestrutura, uma região muito violenta e predominantemente ocupada por pessoas negras. Quem comeu a coxa de frango? Quem levantou a tampa da privada? Nesse vídeo a gente vai te explicar que Todo Mundo Odeia o Chris tem relação direta com o conceito geográfico chamado de periferia. Nesse caso, a gente pode entender que o desenvolvimento e o desenrolar da série se dá numa localidade periférica. Ali em Nova York, Manhattan é a área mais desenvolvida, como a gente já explicou inclusive no vídeo do Homem-Aranha. Só que o Brooklyn é uma área mais periférica, uma área mais longe do centro, onde vai ter menor ação, por exemplo, do Estado. Na localidade você vai ter menos serviços, a concentração de pobreza é maior e principalmente o desenvolvimento na localidade é muito menor em comparação a Manhattan, por exemplo. A ação da violência é muito mais intensa. Tem confusão, saques, tem pessoas sendo assassinadas. Eu sei, é trágico. Vale lembrar, pessoal, que essas características do Brooklyn que nós estamos citando e que nós podemos observar na série não refletem o Brooklyn de hoje, que acabou sendo uma região super valorizada, que foi bastante revitalizada e hoje é considerada uma região muito boa para se viver e, consequentemente, acabou ficando bem caro também para morar lá. O que a gente chama de processo de gentrificação. Primeiro ponto que a gente pode observar como sendo uma característica de periferia e que a gente vai encontrar também observando os episódios da série Todo Mundo Odeia o Chris é a falta de educação, falta de estrutura educacional que é bem comum de áreas periféricas e áreas menos atendidas pelo poder público. A gente observa isso na série quando no primeiro episódio você vê que a Rochelle matricula o Chris numa escola muito longe ali de Bed-Stuy. Então ele tem que pegar inclusive 2 ônibus para ele conseguir se dirigir à escola. Eu tinha que pegar 2 ônibus pra escola todo dia. O ginásio do outro lado da rua era tão ruim assim. Inclusive, a Rochelle ela fala o seguinte: os brancos têm uma melhor educação do que os negros, fazendo essa referência à qualidade da educação ruim, né, ou baixa ali na localidade que o Chris mora. Cara, bastante importante a gente lembrar que essa questão de pobreza e violência não se limita só a bairros de negros. Se eu não me engano, o bairro do colégio ali do Chris não é italiano? É sim, é um bairro pobre também, mas que a população predominante é de imigrantes italianos. E daí que vem o nome da escola, Escola Corleone. Tipo Dom Corleone. Tipo Dom Corleone. Uma outra característica muito importante é a falta de opções de trabalho, falta de emprego. Na toa que a gente tem 2 figuras icônicas com nomes completamente engraçados, né? Pelo menos pra gente era engraçado, talvez na época ele não era tão engraçado, que é o Perigo e o Golpe Baixo, além de Jerome e o Malvo. Todos eles tinham atividades ali um tanto quanto ilegais que eles praticavam ali na localidade. O que acaba sendo um reflexo da falta de oportunidade de trabalho. Os caras tinham que ficar fazendo ali qualquer tipo de trambique para conseguir algum dinheiro. Seja vendendo mercadoria ilegal ou até mesmo tomando $1 do Chris toda vez que ele passasse. Ele conseguia birita. É pro meu tio. Sei. Ele descolava cigarro. Isso é pra minha mãe. Ele arrumava até plutônio. É pra minha filha.
Um outro ponto também que a gente pode citar é a baixa remuneração. É o caso do Julius, por exemplo, né? Isso aí, o Julius tinha 2 empregos para tentar manter sua família e mesmo assim eles ainda viviam apertados. Eles tinham que alugar uma parte lá do imóvel deles, né, ter alguns inquilinos para conseguir complementar a renda. É nessa de alugar que aparece o Senhor Omar. Trágico. Outra característica muito interessante é a falta de estrutura familiar. No primeiro episódio também, o Chris fala que o Julius é um dos 4 pais presentes ali no bairro, cara. Ele era um dos 4 pais do quarteirão. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar para casa. Então, a gente já entende também que o planejamento familiar é extremamente importante para direcionar os jovens para uma educação de qualidade e até mesmo para controlar ali a galera e não ficar exposto à criminalidade e tudo mais que se desenvolve na localidade, já que Bed-Stuy é extremamente violenta, né? Uma outra característica que a gente também pode observar nas regiões de periferia e especificamente na série é a questão da segregação racial. Inclusive, a gente já falou sobre isso no vídeo de Um Maluco no Pedaço. Galera, vamos entender que o tratamento do negro ali no Brooklyn é completamente diferente. Primeira coisa que a gente já pode citar é a senhorita Morella e toda ali a escola que o Chris estuda. Ele é só um negro no meio ali dos brancos. Você percebe que a senhorita Morella tem todo um tratamento específico com o Chris. Claro que, como é uma série de comédia, ele deixa isso muito nebuloso segundo o racismo, mas você consegue perceber que o negro tem um tratamento diferente do branco. Eu sei que nicotina, torresmo e bebidas fortes são vícios dos negros. A gente também observa muito essa diferença de tratamento quando a polícia vai abordar ali os negros na série, mostrando uma truculência muito maior do que quando acontece com os brancos. Quando o Chris e o Drew, eles se perdem, né? A Rochelle fica toda desesperada. Como ela descreve eles, né? São negros com características brancas, porque você tem uma ação diferente da polícia para com o branco e para com o negro. É pra informar o sumiço de 2 meninos. Tá bom, são brancos ou negros? Negros. Ligou errado. Ela também queria mostrar que os filhos dela eram ali bem criados, bem vestidos, né? Todas essas características negativas convergem principalmente para gerar uma violência muito intensa ali naquele bairro. Não é à toa que Bed-Stuy tem até um lema. Bed-Stuy! Só doido vai! Essa violência, esse perigo todo no bairro acaba sendo resultado de uma falta de operação do poder público, com falta de oferta de educação de qualidade, uma falta de geração de empregos e, por fim, a falta de efetivo policial, né? A falta de atuação da polícia ali para conter as questões de criminalidade e tudo mais. Se o Julius ele viesse lá da série Brooklyn Nine-Nine, com certeza ele ia dar um jeito ali no Brooklyn mesmo. É, o Sargento Terry, né? Ele e o Sargento Holt, juntamente com... Não, o Capitão Holt, cara. Eu dei mole. Trágico. Tomar um cafezinho. Importante. Pô, meu café acabou. Acabou? Você acabou de tomar R$1,26. O café tá carão, hein? Minha fatia de pão aqui é 48 centavos. Eu tomar um suco de caju aqui. Existe nessa garrafa ainda R$4,74. Meu bigode não tem preço. 2 horas depois... A gente ainda poderia se aprofundar mais na questão da segregação racial na série Todo Mundo Odeia o Chris. Mas a gente vai deixar para um vídeo 2, 3, 4, 12, quem sabe. Então a gente vai apresentar pra vocês agora algumas curiosidades sobre a série Todo Mundo Odeia o Chris. Na série Todo Mundo Odeia o Chris só existem 3 irmãos, mas na verdade o Chris Rock ele é o irmão mais velho de 7 irmãos. Sendo que ele não tem nenhuma irmã menina, né? A inspiração da Tônia, na verdade, aquela irmã demoníaca, ela foi dada do seu irmão chamado Tony. E o Drew, a inspiração veio do seu irmão Andrew. A série ela foi se aproximando do seu fim quando começa a chegar muito perto da história real da morte do pai do Chris, que se chamava Julius, assim como na série. E ele acabou morrendo em decorrência de uma cirurgia de estômago que ele fez. E o Chris Rock falou que não conseguiria fazer piadas ou coisas engraçadas com essa história da perda do seu pai, que foi muito traumática. Se a gente notar que a pobreza foi um ponto crucial da vida do Chris e ele consegue fazer piada. Ao mesmo tempo, ele consegue fazer piada do racismo, ele consegue fazer piada de uma série de coisas, mas quando se trata da família é uma parada meio complicada. Tu vê que ele nem conseguiu tocar a série. E, pô, como é que a gente ia ficar sem o Julius, né, cara? Verdade. Galera, o ator Terry Crews, ele é extremamente famoso aqui no Brasil e ele foi imortalizado como o pai do Chris. Você pode ver qualquer filme ou série com o Terry Crews e ainda assim a gente vai lembrar do Julius, pessoal. Eterno pai do Chris. O ator Tyler James Williams, que representou o Chris durante toda a série, ele odeia os brasileiros com todas as suas forças. Com força mesmo. Porque tudo que ele posta na internet, o pessoal vai lá
encher de comentários as postagens dele com frases e com gifs e memes da série Todo Mundo Odeia o Chris. Ela tá tão na sua. Don't know. It's okay. It must be some kind of game flooding your timeline with Portuguese. Apparently, they got a hold of Everybody Hates Chris. Outra curiosidade interessante é que a escola Corleone, que o Chris estuda ali no começo da série, obviamente tem uma inspiração na trilogia dos filmes do Poderoso Chefão, onde a família Corleone é a principal família da história. E por se tratar de um bairro de descendência de imigração italiana, eles colocaram um nome inspirados na família Corleone da história do Poderoso Chefão. Inclusive, a escola que o Chris vai fazer o ensino médio é a escola Tatália, inspirada também em outra família, no caso uma família rival ali no Poderoso Chefão. A amizade do Chris e do Greg de fato existe até hoje. Claro que o nome, né, ali Greg é representativo, mas o nome do amigo do Chris de infância é David Moskowitz, que até hoje é amigo do Chris Rock. Galera, deu pra entender as referências da geografia na série Todo Mundo Odeia o Chris? Você consegue perceber que a geografia está presente em tudo, inclusive em Todo Mundo Odeia o Chris. A culpa é do perigo. Então se você é um gamer, nerd ou geek, Ou se você também odeia o Chris, não se esquece de comentar aqui, pessoal, sugestões para os próximos vídeos. não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.